Tá começando agora mais um episódio do programa Escala Mais com Daniel Brandão. Papo reto, sem enrolação, falando sobre empreendedorismo, inovação, liderança e vendas. Bora que bora! Bora que bora! Estamos começando mais um programa aqui da Escala Mais, Papo de Gestão. E hoje o nosso episódio tá mais que especial. Falando sobre o que, gente? Reinvenção. E reinvenção logo na área do marketing. O que é o ato de se reinventar? Criar algo diferente? Buscar novas alternativas para chegar a um objetivo, a um resultado? Vamos entender muito bem com esse meu convidado. Esse convidado, eu vou trazer algumas características dele, só para vocês entenderem, vamos ver quem adivinha, que conhece esse convidado. Esse convidado é da área de marketing, já tem uma sistemática, está relacionado a marketing, está relacionado ao marketing. Esse convidado, ele não tem muito cabelo. Oxi. Será que ele não tem? Não tem muito cabelo. Esse convidado, ele vem transformando e se reinventando na sua área de atuação. Ele é consultor, ele é treinador, ele é palhaço nas horas livres. E eu queria chamar agora o nosso Daniel Caicó. Se apresente para a gente, por favor, Daniel Caicó. E aí, grande Daniel Brandão, é o D2. Para mim, você é o D2, é o D1 e o D2. Prazer estar aqui. Meu nome é Daniel e eu sou isso aí que você falou. Consultor, palhaço foi minha primeira profissão, certo? Só para você sempre lembrar disso. Eu não sou mais, não. Dizem que eu ainda sou. Mas é porque faz parte do eu acho que acaba fazendo parte um pouco de mim, né? Essa parte do humor. Eu acabo trazendo também. Para dentro da profissão, eu acabo trazendo para dentro de tudo. E quando a gente fala, Daniel, de reinvenção, eu sempre lembro muito de você. Eu já lhe acompanho há alguns anos, por isso a gente fala com essa intimidade, gente. Porque Sim, a gente já se conhece já há um certo tempo. Já, uns 10 anos, né? Só uns 10 anos que a gente se 10 anos, conhece. né? 10 anos. E o quanto você já mudou nessa trajetória desses 10 anos. Perdi cabelo. Perdeu cabelo? Mas Foi. não foi só cabelo não, né, Daniel? Você já mudou de área de atuação, de profissão, já montou empresa, dentro do próprio negócio vem se reinventando também. Aí eu queria perguntar para você, Daniel, qual foi a principal reinvenção na sua vida profissional? Na minha vida profissional foi sair da área de tecnologia, que praticamente eu tinha uma correlação com a área de tecnologia em informática, tecnologia, aulas, e passar para a área de marketing. Porque, apesar de muita gente achar que é uma transição fácil, porque hoje a gente relaciona muito marketing, principalmente devido à inteligência artificial, a gente acaba relacionando a tecnologia, né? Assim, é bom que você tem facilidade com essas coisas. Me facilitou alguma coisa essa parte da TI, para mexer, digamos assim, com as tecnologias atuais. Mas essa reinvenção foi. Mas nesse meio tempo, que você me fez lembrar de realmente 2016 para cá, eu abri uma... Não sei se você lembra, eu vendi doce. Lembro sim desse momento. Eu tenho uma receita de doce, de pote, que até hoje as receitas são guardadas, porque para mim, algo que a gente... Eu entendo que a gente pausou. E nesse período eu comecei com a parte de treinamento, depois que sem querer, digamos assim, abri uma agência de marketing, porque a minha ideia sempre foi consultoria desde o início. E hoje eu estou atendendo, voltando, digamos assim, eu estou centralizando a parte de consultoria e treinamento dentro da área de marketing, né? Palestra, consultoria e treinamento. Porque é gente, eu gosto de gente, eu gosto de estar perto de muita gente. E hoje está até na moda, né, gente? Falar sobre ser reinvenção, ser criativo, buscar novas alternativas. Mas o que é verdadeiramente se reinventar? E como se reinventar nesse cenário atual? Hoje, a inteligência artificial, hoje tudo se fala da IA, como ela está impactando o mundo de trabalho, como ela vai acabar com o trabalho, como muitas pessoas falam, e como ela está impactando também o modelo de vender, a venda, do consumo. E aí eu queria perguntar ao Daniel, que trabalha hoje com uma agência de marketing, né, Daniel? Como a IA vem impactando o negócio de agências de marketing? Especificamente a agência, a gente pode dizer assim, né? Existem dois impactos aí. Existe sim um impacto para a agência. A agência hoje ela está muito mais automatizada. Aquelas que conseguirem entender que essa automação através da inteligência artificial veio para ajudar, né? Então, assim, eu creio que no início todo mundo começou a usar o ChatGPT, que foi a primeira IA que deu essa revolução toda, para fazer roteirozinho, aquela coisa, para descobrir como os pontos fortes, fracos da empresa e tal, ou seja, meio que para ajudar aquilo ali, a gente fazia aquelas perguntas. Mas depois a gente começou a entender, até porque a IA avançou muito,
que era ela veio como uma aliada muito forte para dentro da agência de marketing, né? Então, se eu ainda sou muito defensor de que ela não tira, né, o brogodó da gente, da criatividade. Acho que o criativo, ele é muito surpresa, e ela é muito lógica ainda. Mas ela ajudou muito, vixe. A agência hoje que não entender que inteligência artificial... Eu desconheço hoje, certo? Dentro dos meus meios, agências que não usam inteligência artificial em nada. Nem que seja o básico. Mas também conheço umas que usam ainda... porque a revolução foi muito rápida, né? É como se fosse de 2020, 2021, que eu acho que foi quando começou o GPT, 2022, um negócio assim, finalzinho. Foi muito rápido, a gente pensou, são 4 anos só. E ela vem de supetão. É como se, viesse de uma vez. E aí tem gente que ainda ficou lá, ainda usando o basicão. Mas você acredita também que isso pode impactar dentro dos pequenos negócios que consideram agora não preciso mais de uma agência, agora eu posso criar todas as publicações, as artes, tudo com a IA. Isso vai tirar o papel das agências ou como as agências elas podem se adequar nesse novo cenário? Qual é a mudança que ocorreu agora com a IA também em relação a essa independência das pequenas empresas? Sabe uma profissão que quase nunca mudou, que ainda existe até hoje? O técnico de informática. Não é porque o conhecimento da informática passou a ser genérico, geral, que a gente sabe que tem os cursos de informática lá no início, que parou de existir técnico de informática. Eu creio sim que os clientes hoje têm mais autonomia em criar algumas coisas próprias, mas faz muito sentido para alguns negócios sim contar com uma agência, principalmente porque a gente vai dominar aquele tipo de produto, inclusive a IA. Mas é claro que impactou. Impactou porque hoje o cliente, digamos assim, não precisa buscar mais uma agência. Eu sempre falo, se você hoje quer, por exemplo, criar uma landing page, um site, que é algo que sempre se pagou muito caro, é muito fácil. E eu acho que para alguns setores do marketing foi muito impactante, principalmente para o pessoal que desenvolvia, porque hoje você pagaria R$3.000 num site, né? E você paga o quê? Hoje não paga nada, você paga uma assinatura para um Lovable da vida e você cria uma landing page, um site, às vezes até um aplicativo. E você considera que as empresas estão realmente aptas, eu digo as empresas, as agências de marketing, aptas para lidar com esse novo cenário, tá conseguindo trazer serviços que estejam contextualizados com essas novas necessidades, ou ainda tem muito chão para aprender nesse processo? Não, ainda tem muito chão, isso daí. Tem muita agência, claro que está, e às vezes é ruim, porque acaba que muitos estão oferecendo muita coisa, que às vezes o cliente não precisa. Acaba gerando um custo maior também para o cliente, sem ele necessitar. O que eu creio que a necessidade hoje porque eu creio que a gente está num limbo ali agora. Vai ter um momento que isso vai se estabilizar em quem sabe o que ou como usar. Mas eu creio que hoje muita empresa, muita agência ainda não sabe o que está oferecendo, principalmente na área de inteligência artificial, e acaba gerando um custo maior do que tinha antes, sem objetivo nenhum. Porque aí, quando você não tem objetivo, você acaba oferecendo qualquer coisa. Então, é complicado dizer assim, tem chão pela frente? Tem. Tem muito chão pela frente, mas para os dois lados. Né? Para os dois lados. Agora, uma coisa é fato. As empresas também precisam estudar. Né? E não é todo mundo, mas assim, as empresas também precisam estudar. Algum setor, o proprietário, ou criar um setor. Né? Tem empresa criando um setor da inteligência artificial. Mas eu creio que depende também do tamanho da empresa. É um assunto eu ainda acho que estamos meio que revolucionário. Mas ele vai mudar muito. Ainda estamos engateando em relação a esse processo mesmo. E aí eu falo dois lados da moeda aí. Primeiro, o lado que as empresas querem tudo pronto e mastigado da agência. Não sei se você concorda comigo, Daniel, mas chega a empresa, contratei uma agência, acabou todos os meus problemas do marketing. Agora vai tudo acontecer, não preciso mais nem dar atenção, não preciso acompanhar as estratégias e quer cobrar resultados. E o outro lado, que é o outro lado da moeda, as empresas reclamando, nossa agência só está trazendo um feijão com arroz.
esse feijão com arroz, a própria IA já me traz também, está trazendo posts estáticos, não está trazendo personalização, ou fala assim, isso não está trazendo resultado, porque o que importa, as empresas se preocupam com o resultado final. O investimento que eu estou realizando está trazendo aí um retorno sobre esse investimento, o ROI, em relação a isso. Então, como é que você enxerga, Daniel, essa perspectiva desses dois lados em relação ao marketing? Existem dois tipos de clientes. Nesses anos todos que já passaram por mim. Aqueles que gostam de acompanhar e se envolvem no trabalho, e aí esses sim conseguem cobrar de uma agência de uma forma efetiva, porque eles entendem o valor do trabalho, né, que eles contrataram. E sim, existe o tipo de cliente que simplesmente contrata e deixa para lá. Porque eu sempre digo, ó, se você vai me contratar, ou eu vou lhe dar trabalho, ou se você não tiver trabalho... Sabe aquela história que a professora no jardim de infância, ou a professora de ensino fundamental diz a gente, que diz assim, olha, vocês estão conversando muito na sala. Meu salário, eu vou para casa. É mais ou menos assim. Tem muita empresa hoje que contrata, não está nem aí. E, assim, não cabe muito a agência ficar, vou usar um termo, sendo babá. Né? A gente precisa... Tem do outro lado, tem sua empresa, você contratou um serviço e você precisa cobrar, mas você precisa participar. Porque eu não posso ser o marketing da sua empresa se eu não conhecer o seu negócio. E você mesmo me diz, o próprio proprietário diz nos primeiros dias o seguinte, meu negócio é um negócio que muda sempre, é algo dinâmico, ele tem essa... Mas não parece, porque muitas vezes ele está ali, paradão, deixa tudo acontecer, e ele quer que a gente fique ali perguntando, pedindo. Né? E aquele que gosta de se envolver, esse eu gosto mais, porque esse segue e está há muitos anos comigo, geralmente. Porque esse acompanha. Né? É como se você, sabe, é parecido com o personal. Você contrata um personal trainer e você não vai para o treino. Entendeu? O personal vai continuar lá com ele. E você vai ter que continuar pagando, porque você continua aquilo ali. Mas se você não faz o treino certinho, tanto faz. E eu falo que é impossível saber de tudo também, né, Daniel? É impossível saber de tudo, o empresário também tem essa capacidade, mas ele precisa entender o geral. Não tem como ele acompanhar os resultados... Sim. E cobrar se ele tem pelo menos um entendimento básico em relação àquilo, ou tem alguém no seu negócio que esteja responsável por aquela área. A questão da comunicação, ela é fundamental para que isso aconteça. E aí, você cobrar resultados também sem dar essas condições, acaba se tornando muito complicado. Mas o outro lado da moeda é que, será que as agências também estão preparadas para esse novo cenário? Ou a gente está muito ainda operacional e menos estratégico? Quais mudanças, aí a pergunta para você, Daniel, Sim. Quais mudanças as agências terão que realizar para sair do operacional, do marketing, e se tornar uma agência mais estratégica? Aí oferecer. Oferecer o serviço de estratégia, ela precisa, primeiro, chegar no cliente de uma maneira e mostrar que isso daí é necessário. Porque como não é algo muito tangível, o serviço estratégico, né, a consultoria estratégica, ela não é tangível. Não é como se eu estivesse vendendo essa caneca, algo assim, eu não consigo pegar e dizer, tá aqui, ela tem uma qualidade e tal. E muitas vezes ela vai ter um tempo para ser executada e vai até vir resultados. E você precisa oferecer. Mas o ponto que você falou é, realmente, a maioria não está preparada. Ainda está na mesma coisa. Hoje você vê as pessoas, repito, vendendo o mesmo feijão com arroz de anos atrás. E empresários comprando o mesmo feijão com arroz de anos atrás e trocando só de agência. Entendeu? Então, realmente, para ir para uma parte mais estratégica, você também precisa, inclusive, conhecer e ter experiência. Então, talvez a pessoa que comece agora um negócio, uma agência, ela já precise começar a oferecer, inclusive, isso. Porque vai ser meio que um diferencial. Porque, como você bem colocou, a IA já pode me ajudar em muita coisa. Agora, ver o feeling da estratégia, ele precisa ser mais seu. Né? A IA lhe dá uma estratégia lá que, ao você ler, se você é leigo, você acha maravilhoso. Maravilhosas as ideias dela. Mas e se você tiver aquele feeling e dizer, olha, o que a IA dá aqui me parece ótimo, mas para o seu negócio não vai funcionar. É melhor a gente seguir por isso. Por quê? Porque eu tenho experiência disso, a gente já fez, então precisa também... O feeling do ser humano, ele ainda vai contar muito. Estratégia. Você, como consultor, sabe.
Já vou puxar o meu peixe. Eu sou consultor também na área comercial, de estruturação de estratégia, e não adianta você criar nenhuma ação, isso para todas as áreas, não só na parte comercial. Mas primeiro vem a estratégia. O que acontece? Não, preciso de resultado, preciso vender, vamos para execução, 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 execução. E aí esquece que se eu não tiver estratégia, se eu não tiver o caminho, um método, saber aonde eu quero alcançar, o como eu vou alcançar aquilo, não adianta eu chegar para a execução, porque a execução não vai ser eficiente. E vai acabar sendo um custo e não vai ter um retorno efetivo sobre isso. Então é importante estruturar também o processo de marketing, o processo comercial. Sim. E aí, Daniel, vem muito essa pegada. Talvez, no futuro, essa agência tradicional realmente venha a morrer. Sim, claro. E aí vem aí uma agência muito mais consultiva, Isso. um processo de marketing muito mais consultivo, menos técnico e mais relacional e Veja estratégico. Só, o que se reage a uma propaganda? Quem reage a uma propaganda? É uma outra IA ou é o ser humano? O ser humano? O ser humano é imprevisível. Não tem como eu saber em que momento. Pense nas melhores estratégias de marketing recentes e as virais, digamos assim. Tem um quê de ser humano ali. Tem muito um quê de... às vezes nem sei se vai dar certo. Vou citar o exemplo de um vídeo que eu reagi recentemente, o cara disse que o show dele tinha 5 pessoas apenas, foi vendido. A ideia da cabeça dele foi fazer um vídeo suplicando para as pessoas irem, porque só tem 5 pessoas. Eu, como estrategista de marketing, nunca ia pedir para ele fazer aquilo. Eu creio que nenhum iria. Ele foi lá, colocou a cara dele e disse, ei, não. Aquilo foi um pensamento da cabeça dele. O vídeo viralizou e lotou o show dele. Ele criou um cupom chamado Socorro. Isso não é diferente? Total. Quem iria dar uma estratégia desse tipo? E aí você trouxe até uma pegada, Daniel, que a gente pensa assim, é um vídeo viral, não tem estratégia, simplesmente a pessoa chegou lá e fez e pronto. E não é bem assim, né, Daniel? Eu vejo muitos influenciadores, produtores de conteúdo que falam assim, produzem vários vídeos, Sim. testando aquele vídeo, pensa na estratégia, pensa no roteiro, até chegar a um vídeo realmente viral. O que é que você acha em relação a essa percepção e como construir um conteúdo de forma mais eficiente? Bem, tem um influenciador, acho que não lembro o nome dele, Afonso Molina, alguma coisa assim, que ele é um influenciador da área de marketing, né? Ele faz um vídeo a cada 20 minutos, ele publica. Não é brincadeira, a cada 30 minutos ele publica um vídeo praticamente. Segundo ele, essa é uma das formas de viralizar. Acompanho uma outra chamada Hannah Franklin, que ela disse que não é a constância, e sim o formato que você precisa encontrar. Acompanho um outro que diz que é melhor postar todos os dias. Acompanho um outro, então, principalmente se tratando de rede social, a estratégia ela tem muito mais a ver com o teste e como o algoritmo reage. Um tipo de estratégia de conteúdo acontece bem no Instagram, que acontece totalmente diferente. No TikTok, que acontece totalmente diferente no YouTube. Então, estudar a estratégia para cada canal de comunicação é importante. O ruim é porque hoje todo mundo quer fazer ou em um lugar só, ou quer simplesmente abandonar. Criar conteúdo não é fácil. Não é tão bom como todo mundo diz. Basta a gente estar criando, mas não é tão legal, assim, não é confortável e nem é para todo mundo. Então, todo mundo precisa entender que criar conteúdo, se você tem dificuldade na comunicação, você precisa treinar. Você precisa fazer curso, você precisa melhorar, você precisa testar. E tudo é uma questão de... São como é que chama hoje? Soft skills também. As soft skills e as hard skills, que são as competências técnicas são competências e comportamentais. Que são importantes. Daniel, tudo é preparo, tudo é treino, né? Aí a gente pensa, você é o melhor influenciador, ou você é o melhor consultor, você é o melhor orador do mundo. Vem com prática, vem com esforço, com técnicas e com a prática em si mesmo. Para pensar que se fosse verdade que bastava você ter uma formação técnica, digamos assim, para desenvoltura e falar em vídeos e redes, todos os atores globais estariam viralizados hoje. E de Hollywood também. Aí as pessoas falam, fiz e não deu certo. Aí eu pergunto, quantas vezes você tentou? Fez, eu publiquei um vídeo uma vez ou outra, com que frequência? E aí acha que as coisas vão acontecer, que vai cair do céu, vai ser tudo maravilhoso, sem ter constância. E constância mesmo quando o resultado no início não está ainda perfeito, a gente precisa continuar.
até que a gente consiga ter uma evolução ou mudar a estratégia para que isso aconteça. E aí, Daniel, só queria fazer uma questão. Você que está em casa, assistindo agora o nosso vídeo, faça comentários. Quais são suas principais dúvidas em relação ao marketing ou dificuldades para impulsionar o seu negócio a partir do marketing? Não deixe de comentar e se inscrever aqui também no nosso canal da Start TV e do Daniel Brandão. Se inscreve aí, compartilha esse conteúdo, que toda sexta-feira estamos aqui trazendo muita informação. Aproveita aí, já vai anotando no seu bloquinho de notas também, que tem muito conteúdo. E agora, Daniel, vamos começar o nosso quadro Verdade ou Gargalo. Verdade o quê? Gargalo? Aqui tem muito chique, Daniel. Aí tem quadros, viu? Tô vendo. E é muito simples. Eu vou falar algumas frases para você e você vai falar se é verdade ou gargalo essa realidade hoje no mercado do marketing. Vamos começar com a nossa primeira afirmativa. A empresa posta, mas não sabe para quem está falando. Verdade ou gargalo? É, verdade. Muito. Por quê? Um exemplo disso. A empresa posta porque quer copiar algo do concorrente. O concorrente tem um público totalmente diferente. Por mais que você diga, mas não é concorrente, mas tem um público totalmente... Ou então ele viu algo que achou muito interessante em outro, ele não sabe para quem está falando. A maioria não sabe para quem está falando. Acha que está falando para todo mundo, porque tem a mítica de que se tem dinheiro eu vendo. Então, muito verdade, acontece muito isso. E precisa saber o nosso público-alvo, para quem nós estamos vendendo. Para quem está vendendo. Ou o perfil ideal, você pode ter vários públicos, mas naquele momento eu estou falando para quem? Quem é o meu consumidor? E trazer a linguagem mais assertiva para esse consumidor. É muito bom, Daniel. Vamos para a nossa segunda verdade ou gargalo. Tem conteúdo bonito, mas a oferta não está clara. Ah, bicho. Esse conjunto aí tá tudo... É verdade. Só que tem. Outra coisa que tem muita gente fazendo conteúdo, fala, e no final não diz absolutamente nada. Você não sabe nem o que está vendendo. Isso acontece muito, sabe como? Quando você faz... Aí eu vou puxar agora a sardinha para IA, né? Quando você faz muito script de IA, simplesmente você nem altera. Muita gente sai fazendo hoje as coisinhas lá com muita comunicação, muito texto, para ficar muito bonito, robótico, mas no final não vende nada. É só que a gente acha por aí. Muito bom. E aí tem que ter intencionalidade. Toda comunicação precisa ter um objetivo. O que é que eu estou querendo transmitir com isso? Eu estou levando o quê? E aí falta muito também essa propriedade do direcionamento da nossa comunicação nas redes sociais também. O nosso próximo, você vai gostar bastante, viu, Daniel? A IA acelera o marketing, certo? Certo. De certa forma. Mas também acelera a produção de conteúdo genérico. Muito. Verdade ou gargalo? Muito verdade. A IA, ela aprende de onde? Da internet. A IA está aprendendo dela mesma em um determinado ponto. Porque já que ela está gerando também conteúdo, o conteúdo que está sendo colocado por ela está vindo e acaba que está se repetindo muito. E está se tornando um conteúdo genérico. Então, as pessoas precisam, e eu sou muito a favor disso, revisar o que elas pedem, o que vem de retorno para a IA. Eu acho que eu estou falando isso desde o início. Existe o feeling humano e a gente precisa colocar o nosso jeito. A autenticidade hoje está mais em alta do que a gente imagina. E é por causa da IA. Então, ser autêntico hoje está isso. Ela pode até ajudar no marketing, mas as coisas genéricas são muitos blá blá blás hoje que estão sendo ditos, porque é IA criando sobre IA e sem a gente entender. Sem entender a questão do objetivo, né, claro, mas fica também de uma forma muito... Está muito vago, é muito vago. Isso é geral, né? Geral, isso é geral. E de todas as áreas. Falta de autenticidade e a falta de trazer algo menos robótico. E aí, trazendo novamente a crítica para algumas agências, falar, a IA está impactando, está tirando o nosso mercado. Mas será que elas não estão agindo de forma robótica? Elas já não estavam agindo igual os robôs antes? Sim. E aí, realmente, a IA vai vir para tudo que for muito genérico. Ela vai repetir. Vai repetir. E aí a questão, a gente fala tecnicamente que os prompts, o que é os prompts? É como você pede, é como você traz a linguagem, como você traz a sua verdade, a sua autenticidade e intencionalidade ao que você está pedindo da IA. A IA é sempre uma ferramenta.
A IA é sempre uma ferramenta, mas ela não vai substituir quem está à frente, que está no comando dela. E agora vamos para a nossa próxima verdade ou gargalo. O empreendedor quer vender mais, mas não mede o básico. Só tem verdade aí? É, muito verdade. É uma verdade que, aí eu vou ajudar o seu quadro. É uma verdade que gera um gargalo. Pronto, me ajuda, tem que ter gargalos também, É né? uma verdade que ajuda o gargalo com força. Não mede. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou investir em algo que eu não considerado o amigo do comercial, né, que é o marketing, que eu não consigo medir? Qual o sentido disso? Segundo a sua afirmação, é o básico. É o básico. Eu tive um cliente recente que toda reunião, era uma reunião por semana. Toda semana, é um cliente que a gente fazia só o tráfego pago dele. Toda semana eu perguntava, e quantas pessoas você conseguiu vender através desse anúncio aqui que foi feito, já que eu estou vendo que chegou aí 500 conversas durante uma semana. É muito contato. Ele disse, não, a gente não está medindo isso ainda não. Então, é o básico. Então você não está sabendo o que é que está retornando de acordo com o investimento. E eu dizia, então vamos aumentar o investimento aqui. Fez, não, porque eu não consigo entender se está. Você precisa medir. Medir o básico é medir quantas pessoas falaram com você. É você medir quantos contatos, quantos converteram. E é o básico, gente. Hoje, se você não conseguir fazer isso com algum tipo de sistema ou criar com algo com IA, é uma planilha. Entendeu? Uma planilha. 30 contatos hoje. É um CRM que você contrata que ele diz isso. Tantos contatos vieram de um anúncio do Facebook, tantos contatos vieram diretamente de um direct do Instagram, de uma rede social do meu site. Então, se hoje eu consigo medir tudo, por que eu não meço? Porque muitas vezes é preguiça, viu? Muitas vezes é preguiça ou falta de processo comercial. Aí você falou muito bem agora, Daniel, da questão do metrificar, trazer indicadores. Empresas sem indicadores é como se fosse um barco sem rumo, sem prumo. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar e, além disso, também medir a evolução desse processo aonde nós queremos chegar. E o que você falou é muito certo. Hoje tem muitas ferramentas no mercado, e até gratuitas, nem sempre isso tem um custo, não. Então não tem mais desculpa para dizer assim, não tenho como medir. Porque hoje é muito simples de você conseguir trazer essa transformação. Então acabamos nosso quadro Verdade ou Gargalo. E agora, Daniel, eu quero fazer com você. Eu sei que você está agora nas redes sociais, cheio dos reacts, reagindo a todos os vídeos. Como é que é o seu Instagram mesmo, Daniel? @Daniel Caicó. Depois vai lá do Instagram dele, Segue @Daniel Caicó. Veja, é muito engraçado alguns vídeos também. Mas eu quero que você reaja a algumas situações que eu vou colocar aqui. E essa reação vai ser tanto com a sua face, como você pode fazer também um comentário. Aí você sempre olha aqui para nossa câmera, para o nosso público. Olhe bem nos olhos do nosso público e faça a reação para ele. Vai aparecer ali? Ali, ó, do lado esquerdo. Certo, beleza. Vamos lá para o nosso primeiro react. Empresário que só posta arte de promoção. Cadê a cara? Faça a cara, como é a fez? E aí, o que é que você pode comentar sobre isso? Cara, eu vou dizer a você, a minha face, ela pode ter sido ruim, mas dependendo do negócio dele, pode funcionar. Só arte de promoção. Agora, só arte talvez ele não vai ter alcance, né? Mas ele pode funcionar, dependendo do negócio dele. Existem locais, mas a grande maioria não. Parece uma panfletagem no próprio Instagram. Parece uma panfletagem. Hoje as pessoas têm meio que aversão à venda, anúncio. Quando eles sentem que o outro está querendo vender algo para a gente, fala assim, para. Se alguém liga para a gente, você não conhece, tem alguém vendendo alguma coisa. Mas, por exemplo, onde é que eu jogo promoção? Pronto. Aí aquela história do canal, né? Por exemplo, numa live que é feita para isso, uma live shop, ela é feita para isso. Não é? É diferente. Porém, existem mercados, eu preciso dizer isso aqui para não ser injusto, que sim, que vivem de postar promoções. Agora, se você está querendo falar sobre aqueles que só postam, só divulgam produto, eles perdem a qualificação. Mas tem mercados que sim, funcionam. Principalmente hoje esses achadinhos do TikTok Shop,
de lojas assim. Então, Os entender o mercado, né, Daniel? Entender, A questão de entender entender o o mercado, mas normalmente você tem que ter muito cuidado da venda não parecer tão direta. Agora, Tem que ter entregas para se você conseguir vende isso. serviço, não faz sentido. Né? Principalmente se você vende algo que com qualidade de vida, não faz sentido. Né? E isso não faz sentido, porque aí você precisa gerar a sua audiência qualificada. E para isso ela precisa Perfeito. entender, conhecer quem é você. Aí. Vamos para o nosso segundo React. Conteúdo feito por IA, sem revisão e com cara de robô emocionado. Vixe, tá cheio de arte de IA, de churrascaria, de restaurante, de prato feito, tudo. É tanta arte com IA. Você sai apontando. Tem uma menina que fez um vídeo aí no Instagram que ela saiu procurando as artes feitas com IA por aí, pelo Brasil, na cidade onde ela mora. É muita arte com IA e é muito cartaz. Daí eu não vou nem falar só do conteúdo, que agora se espalhou foi essa história do cartaz feito com IA. E ninguém nem nota. Muda sua logomarca, às vezes, o conteúdo. Muda os nomes, pessoas com 6, 7 dedos. Conteúdo, então, feito com IA, que você não revisa, que você parece... Sabe a frasezinha que aparece em toda roteiro de IA? É a frasezinha essa aqui, ó. Não é sobre isso, é sobre aquilo. Todo negócio de IA, todo roteiro tem. Não é sobre isso, é sobre aquilo. Não é sobre estar feliz, é sobre viver plenamente. Você pode ter certeza que foi feito por... Que profundo, viu, Daniel? Que profundo. Vamos para o nosso próximo. Empresa que tem lead, mas demora 3 dias para responder. Acho que nunca aconteceu isso, né, Daniel? Essa aí... eu fiz até um React. Não foi um React. Fiz um vídeo sobre isso daí. A empresa... Eu fiz um vídeo sobre isso daí. A empresa faz o anúncio, não responde. Ela faz o anúncio no final de semana. Aí você, Daniel, mas você não pode esperar não a pessoa para responder na segunda. É porque o produto que ela vende para o final de semana. Ela faz o anúncio no final de semana, ninguém responde. Na segunda-feira, me respondem só às 3 da tarde. Eu falo, a pessoa só me responde o restante no fim do expediente. E ele vai colocar a culpa, vou dizer, puxando aqui para o meu lado, na agência que fez o tráfego. Porque, assim, eu sou um cliente que não consegui comprar desse negócio. Até hoje, eles não me responderam mais. E eu digo, oi, tudo bom? E aí, tal? E outra, quando responde, não sabe responder. Tem muito. Isso daí é geral. Eu acho que os problemas das vendas presenciais, que é tipo como você chegar na loja e não ser bem atendido, ou não ser atendido, ou ser ignorado, ela só foi transferida para a parte do local. Né? Agora, vamos ser justos com um detalhe, para também nenhum vendedor vir... Eu não sei se é muito hater, né? Mas para nenhum Não, vendedor... todo mundo ama a gente aqui, né, gente? Legal, não temos hater, não. Todo mundo ama a gente aqui. Nenhum hater. Não faz essa coisa de hater, não. Mas sabia que é bom ter hater, né? Quando você tem hater, porque tá você com sucesso, viralizou, né? tá com sucesso. Mas assim, eu também vou falar bem olhando para a câmera ali. Eu também sei você, dono de empresa, que coloca a sua recepcionista para atender presencialmente, fazer as demandas administrativas e ainda vender no WhatsApp. Não dá conta não, meu querido. Ela não vai conseguir responder o seu clientezinho que vai ficar insatisfeito que não fala com você no WhatsApp, porque você colocou ela para fazer. E eu, quando eu digo ela, pode ser ele, qualquer pessoa. Colocou a pessoa para responder e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas vai ficar mal feita. É o atendente pato, sabe? O pato que não sabe voar, que não sabe nadar, que não sabe andar, o pato anda todo estranho, nada estranho e não voa direito. Pronto, é o atendente pato. Mas a culpa não é dela, não. Aí você vai botar a culpa no vendedor, você não me responde. Às vezes ela também está numa situação difícil. Daniel, é muito bom a gente falar também sobre o mercado, sobre as tendências, mas agora eu queria trazer para você, como empreendedor, não só como consultor, especialista em marketing, como ou o que você precisa ainda se transformar para conseguir se reinventar nesse cenário atual de tantas mudanças, que o mercado está ainda tão incerto com muitas áreas. Qual o principal desafio hoje do seu negócio? É para mim? É para você. Eu decidi focar em uma IA, né? E ver tudo que ela consegue me dar de possibilidades. Estou usando ela sem... Né? Então, eu notei que quando eu chego para falar sobre inteligência artificial, todo mundo me dá muitas opções. Eu uso o Cloud para isso, eu uso não sei quem para isso, eu uso aquele outro. Hoje o Gemini me dá praticamente tudo.
eu não tenho uma coisa hoje que o Gemini não conseguiu fazer para mim. Desde a automação das coisas que eu uso, entre conectar formulários e tudo, e-mails, calendário, marcar reuniões e tudo mais, que são as coisas que eu uso, certo? A criar música, que ela já faz, a criar vídeo, a editar, coisas que eu já preciso. Então eu resolvi aprender mais sobre ela. Porque se eu for entrar na onda de aprender sobre de tudo um pouco, aí eu vou voltar para... Eu vou ser igual um pato. Eu não vou saber de muita coisa, não. E aí, o que é que eu quero? O que é que você quer? Você quer a solução ou você quer só saber? Eu quero a solução. Se hoje, com a minha IA, digamos assim, ou com o meu modelo de negócio, eu consigo resolver o meu problema, tá ótimo. Eu não preciso saber se foi feito pelo Cláudio, se foi feito pelo Gemini, se foi feito por quem foi feito. Eu só preciso que se resolva. Então, eu acho que é um desafio grande hoje, porque você aprende uma coisa hoje, aí daqui a 40 dias mudou. Aí em 15 dias não é mais. Igual a palestra que a gente foi, né, recente, da reforma tributária. Muito legal. Eu nem estava gostando muito no início, mas no final eu gostei. Só fiquei triste com um detalhe. A mulher disse assim, se daqui a 15 dias mudar, eu disse, não mude não. A gente vai ter que dar outras informações. Está acontecendo isso com marketing e inteligência artificial no dia a dia. Então, você precisa focar alguma coisa para ser muito bom naquilo ali. Então, pronto. E eu creio que é a ideia, né? Você primeiro entender. Porque você quer gerar o resultado. Eu fiz meu roteiro no Cloud porque ele me entregou um roteiro melhor. Eu faço tudo aqui porque ele conseguiu. Agora, você precisa parar para também estudar mais, até porque todas estão querendo entregar a mesma coisa. Se fala de uma história da bolha, que a bolha da IA vai estourar já. Tem um que está dizendo que já estourou. Então, elas estão muito parecidas já. Tem seus diferenciais, mas estão muito parecidos hoje. Então, levando para a ideia da IA e marketing, tente estudar um negócio só. Tente fazer algo e ser muito bom naquilo ali. Sou muito bom no cloud. Perfeito, vamos lá. Sou muito bom em criar agentes assim. Perfeito, vamos lá. Porque senão você se torna muito genérico e você nem vai resolver o seu problema, você vai arranjar mais. Vou para uma pergunta mais profunda. Como saber o que escolher? As pessoas de casa podem estar perguntando agora, né? Pode. Ele vai escolher uma área, mas como saber qual é a área que eu devo escolher ou que área eu devo priorizar, já que as coisas estão mudando tão rápidas? Você falou agora da reforma tributária, tem hoje uma regra, daqui a pouco já pode mudar novamente. E se o empresário gastar energia em algo que não vai ter grande impacto, se ele escolher só uma área de atuação, o que é que você falaria para esse empresário? Mas aí você está falando de área de atuação do empresário, de estudo relacionado a marketing? Você está falando? A parte do marketing. Sim, relacionado a marketing? Não, primeiro que marketing existe, digamos assim, um conceito já há muitos anos que ele é o mesmo, né? E se a gente fosse rodar para essa parte de tecnologia e IA, que eu acho que é isso que você está querendo puxar, é você encontrar o que vai fazer sentido para o seu negócio. Agora, se você percebe que existe algo que está fazendo mais sentido, digamos assim, e pode dar mais resultado, você precisa enxergar. Eu acho que não tem um jeito nem de ajudar essa pessoa a dizer, não, só estuda isso daqui, como descobrir? Como descobrir precisa fazer sentido para você, precisa lhe dar o que você quer, objetivo, gerar objetivo. Nós temos agora um novo quadro também, que é Desafio em 60 Segundos, onde, antes de colocar esse quadro, onde o Daniel vai ter que conseguir trazer uma solução para os empreendedores em 60 segundos. Lembrando, deixa essas palestrinhas de 40 minutos, que a gente adora falar, tem professor que adora falar, mas de forma direta, como um pequeno empreendedor pode revolucionar o seu negócio através do marketing. Desafio 60 segundos. Bem, o empreendedor pode revolucionar seu negócio através do marketing, usando o marketing como uma via de comunicação com o seu cliente. Você precisa sempre focar no seu cliente. Você deve ter uma persona, você deve ter para quem você vai vender. Mas como é que eu revoluciono isso? Então, qual é o conceito de revolução? É você ser diferente? Não. É você ultrapassar o que já está feito, o que já existe, digamos assim. Então, para isso, você precisa estudar. E estudar quem? Estudar para quem você está vendendo. E para isso, você tem hoje as inteligências artificiais
E você precisa, se eu fosse dar um detalhe, tempo para isso. Dedique um tempo na sua semana, no seu mês, para estudar o marketing e o seu cliente, o seu negócio. Isso vai fazer você revolucionar, porque a maioria não faz. Se você já fizer isso, já vai ser diferente da maioria. Com certeza. Falou. Ele falou bonito, né, gente? Daniel, já estamos chegando à nossa reta final. Cadê o ar? Tem que colocar Mas antes de terminar, eu queria que você também falasse um pouquinho. Não vou pedir para se vender, não. O que é que você agrega valor para a vida dos seus clientes? Qual a transformação que você gera para os seus clientes? Hoje, minha transformação é estratégica e criatividade. Eu posso dizer que eu tenho um ativo que está aqui dentro dessa cabeça sem cabelo. Os cabelos foram caindo e a criatividade foi aumentando. Né? Estratégia, visão diferenciada e criatividade. Se a pessoa hoje, o empresário hoje, quer enxergar esse tipo de coisa, quer ter uma visão diferente de quem está de fora, dizer, ó, eu consigo ajudar o seu negócio com estratégia e criatividade, pode me chamar, pode bater um papo comigo, que eu tenho planos de consultoria focados para isso. Não deixa de seguir aí o Daniel nas suas redes sociais. O marketing mudou, as empresas estão mudando, a inteligência artificial está mudando, mas a essência não muda. E aí a questão é como nós vamos se adaptar a esse novo cenário. Claro, precisamos estar sempre atentos a esse cenário, buscando alternativas para isso, se reinventar dentro dessa nova realidade, com muita estratégia, com muitos processos e também com tecnologias. Mas lembre, primeiro vem a estratégia. Sem estratégia e sem as pessoas, nenhuma tecnologia acontece. Muitas vezes, quando você vai implantar uma ferramenta de IA do marketing ou de qualquer outra área, sem ter as estratégias e os processos alinhados, ao invés de organizar, a gente gera um caos em relação ao seu negócio. Então, gente, não adianta se angustiar dentro desse cenário. A questão é, entenda de pessoas, busque entender o que você quer transmitir para essas pessoas, transmitir a resolução da dor das pessoas, que no final o marketing ela busca criar desejos resolvendo a dor dos seus clientes. E a IA será uma ferramenta que vai ajudar sim para algumas empresas que souberem utilizá-la de forma correta, de forma assertiva, e para outras vão acabar sendo também algo que vai levar até para baixo. Não é só saber usar a IA, mas é como a gente vai usar essa IA. Então, gostou do programa de hoje, gente? Se inscreve aqui no nosso canal. Quer participar do nosso programa também? Deixa um comentário, manda mensagem pra gente, que será um prazer ter vocês aqui também, batendo um papo, falando sobre gestão, falando sobre oportunidade de negócio. Então, um grande abraço, compartilha nosso canal para os seus amigos poderem também entender mais e crescer e escalar os seus negócios. Segue também nossas redes sociais, o Daniel Brandão e a Escala Mais Inovação e também o da Start TV. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira, às 19 horas.